pessoal, meu nome é Samir Saft, eu sou lá do Rio Grande do Sul, sou da Igreja da Comunhão Ágape e nós vamos caminhar neste módulo falando sobre batalha espiritual. Nós teremos hoje a primeira aula com a parte 1, vamos estar trazendo uma introdução sobre a matéria, falando sobre o assunto, que é um assunto muito gostoso, muito legal de ser trabalhado, um assunto muito pertinente para a igreja nos nossos dias, e é o que nós vamos caminhar nesses modos. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a introdução da matéria, os princípios de guerra espiritual, a história da guerra espiritual na igreja. Depois vamos caminhar acerca de demonologia, angelologia, armas de guerra, dons do Espírito Santo que são usados nessa matéria, nesta área de batalha. Então eu creio que vai ser uma matéria bem gostosa, um tempo gostoso de aprendizado e crescimento para a igreja, para o trabalho na obra do Senhor Jesus Cristo. Queridos, esse assunto de batalha espiritual, guerra espiritual, existem muitos termos que a gente pode definir, é um assunto aparentemente novo na igreja. A igreja tem crescido nesse entendimento, é uma verdade bíblica, a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 16, versos 18, que diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Jesus, nesse contexto, está falando com Pedro, ele está falando sobre a citação de Pedro, onde Pedro reconhece Jesus como o Messias, como o Filho do Deus vivo. Então ele diz para Pedro, Pedro, sob esta pedra, sob esta certeza, sob esta realidade desse reconhecimento de Jesus como o Filho do Deus vivo, que Jesus iria edificar a sua igreja. E ele faz uma citação, ele declara uma verdade acerca da igreja, e ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. Isso nos dá um entendimento, isso nos dá uma realidade de que a igreja foi criada, foi formada, foi chamada pelo Senhor Jesus Cristo para dar avanço, para crescer, para tomar as portas do inferno. Jesus já estava dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer, isto é, nós avançaríamos contra elas, nós dominaríamos elas, nós tomaríamos os despojos, que são as almas, que são as vidas, que são famílias inteiras. Nós vivemos em tempos de avivamento, vivemos em tempos de crescimento da igreja, e é tempo de nós, como igreja, avançarmos, conquistarmos território. Eu entendo que a batalha espiritual faz parte de uma revelação que Deus tem trazido à igreja, de uma reforma que Deus tem feito na sua igreja. A reforma começou lá em Lutero, no ano de 1500, a reforma protestante, onde Deus começou a trazer princípios, Deus começou a trazer ensinamentos sobre a salvação, sobre a verdade da salvação. Deus usou Lutero para romper com o catolicismo, na época que se vendia a salvação através de indulgências. Ao longo da história, Deus foi levantando avivamentos que aparecem quando nós estudamos a história da igreja. E até que nós chegamos no ano de 1908, mais ou menos 400 anos depois da Reforma Protestante, onde nós vemos o início do pentecostalismo no mundo. Ali começa então a evidência do falar em línguas e nascem então os movimentos pentecostais. Começa a manifestação do dom de línguas, manifestações do dom da palavra de profecia. E Deus também, a partir do ano de 1908, com o pentecostalismo, veio um novo avivamento, uma nova onda do Espírito é liberada sobre a igreja e que vai culminar nos movimentos neopentecostais. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando um pouco da história da igreja se o assunto é batalha espiritual? Para nós conseguirmos entender e inserir esta matéria dentro desse contexto de renovação, dentro desse contexto de avivamento. Hoje nós estamos vivendo um tempo de guerra, um tempo onde Deus está trazendo uma plenitude da revelação na sua igreja. Então, o tema de batalha espiritual, eu entendo que faz parte dessa revelação, faz parte desse crescimento teológico, faz parte desse crescimento como igreja, desse crescimento de avanço, de domínio, de expansão, que a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra, avançando sobre as portas do inferno, conquistando territórios, ganhando vidas e se expandindo nos 4 cantos dessa terra, preparando o caminho para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem muitos motivos de guerra. Quando nós falamos sobre guerra, não há como falar de guerra espiritual sem comparar com guerra natural. As guerras naturais, desde a época medieval, são travadas por muitos motivos.
de disputas antigas, povos que brigam entre si, por conquistas de territórios, né? Um povo guerreando contra outro. Nós vemos muito isso no Antigo Testamento, na conquista da terra de Canaã, quando desde o povo de Israel, através de Josué, entra em Canaã para tomar o território. Então as guerras ali são travadas por motivo de conquista de território, por motivo de disputas antigas, quando Deus fala que sempre haveria guerra entre Israel e Amaleque, porque os amalequitas foram traiçoeiros e no momento que Israel estava no deserto, eles vinham por trás, eles vinham atacando as fileiras que estavam atrás, os mais atrás do acampamento de Israel. Então Deus fala que sempre haveria guerra, um motivo de disputa antiga. E por estabelecimento de reino, eu creio que um grande motivo de nós praticarmos guerra espiritual é nós estabelecermos o reino do nosso Senhor Jesus Cristo na terra. A realidade da guerra espiritual está em toda a Bíblia. No Antigo Testamento se tratava através de guerras físicas, embora nós podemos aprender muitos princípios ali com as guerras travadas com Josué, com Davi e todos os demais guerreiros que avançaram, que conquistaram territórios, que implementaram o reino do Senhor no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, propriamente dito, a guerra se trava não mais no mundo físico, como diz o apóstolo Paulo. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Você não briga contra pessoas. A sua briga não é contra o seu vizinho, contra os seus familiares, contra o seu patrão. A sua guerra, a sua batalha se dá no mundo espiritual. Se dá uma outra dimensão. Nós podemos usar esta palavra, num outro plano, que é um plano espiritual, na realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual ele é muito real. Ele é mais real do que o mundo físico, porque a Bíblia fala, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que as coisas visíveis, elas foram criadas a partir das coisas invisíveis. Então, do mundo espiritual foram criadas as coisas naturais. Nós vemos também quando Deus dá o tabernáculo, dá a planta do tabernáculo a Moisés. Moisés está em cima do Monte Sinai, falando com Deus, e Deus está dizendo a Moisés, Moisés, tenha cuidado de fazer tudo conforme eu te mostrei. O que nós entendemos? Nós entendemos que Moisés está lá em cima do monte e em visões, em manifestações de Deus, Deus mostra um tabernáculo espiritual. Depois nós vemos o Senhor Jesus Cristo entrando nesse tabernáculo. O escritor de Hebreus diz que agora Jesus, o sumo sacerdote, entrou num santuário. Ele diz assim, não feito por mãos humanas. Isto é, um santuário espiritual, onde ele entra com o seu sangue diante do Senhor Jesus Cristo. Diante de Deus para oferecer o seu sangue como remissão, como perdão dos nossos pecados. Por que eu falo isso? Para mostrar a realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual é muito palpável. Nós, muitas vezes, por sermos pessoas naturais, por habitarmos num corpo, nós somos seres naturais. Seres espirituais, que temos um espírito, e seres naturais, que temos um corpo. Então, nós interagimos nos dois mundos. Interagimos no mundo espiritual e interagimos no mundo físico. Mas muitas vezes a nossa maior experiência se dá no mundo natural, no mundo físico. Por isso as coisas espirituais parecem um pouco distantes de nós. Mas a realidade do mundo espiritual é plena. O mundo espiritual é real. Existe um mundo paralelo, podemos dizer assim. Existe um mundo habitado por anjos. Existe um mundo habitado por demônios. Existe um mundo que está ao nosso redor, trabalhando, muitas vezes contrário a nós, mas também ao nosso favor, quando se fala dos anjos. A Bíblia fala que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Um dos nomes do Senhor Jesus Cristo é Adonai Tsavaot, o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que comanda os exércitos. Ele se intitula como um Deus de guerra, como um Deus que tem exércitos. Há muitos textos que falam quando na criação dos anjos, Deus diz assim, que Deus criou o exército dos céus. Ora, se há um exército nos céus, é porque há guerra. Não havia necessidade de Deus ter um exército se não haveria guerra. Não havia necessidade de Deus se chamar como o Senhor dos exércitos se nós não vivêssemos uma realidade de guerra. Como já falei anteriormente, no Antigo Testamento, no povo de Israel, essa guerra se travava no mundo natural. Agora nós, na nova aliança, essa guerra se trava no mundo espiritual. Sendo assim, o Senhor continua sendo o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos de Israel, no mundo físico, e o Senhor dos exércitos da igreja,
Homens e mulheres que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Homens e mulheres que foram lavados pelo sangue de Jesus e agora estão proclamando boas novas. Agora estão apregoando o ano aceitável do Senhor. E a grande vitória, a grande notícia, a boa notícia disso tudo é que o nosso inimigo já foi derrotado. Sempre que nós falarmos de batalha espiritual, sempre que nós entrarmos em batalha espiritual, nós temos que ter isso em mente. Satanás já foi derrotado. Satanás e todos os demônios já foram derrotados na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versos 12 e seguintes, a palavra diz que Jesus já expôs os principados e as potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Jesus já venceu as trevas. Nós temos que agora tomar posse desta vitória e apregoar esta vitória e fazer valer esta verdade nas nossas igrejas, fazer valer essas verdades nas nossas casas luzes, nas nossas células, nos nossos grupos caseiros. Esta é a realidade da batalha espiritual. Jesus já venceu a Satanás. Nós vamos agora então tomar os despojos, nós vamos agora proclamar a libertação, nós vamos agora declarar a vitória, a libertação dos perdidos. Aleluia! A igreja, ela está diante dessa guerra. Nós, como igreja, fomos chamados. A autoridade foi dada a nós. Essa vitória, como eu mencionei antes, ela é entregue nas nossas mãos. Jesus, antes de subir aos céus, ele diz: eis aí vos dei autoridade. Ele nos passa essa autoridade. Ele fala: toda autoridade me foi dada. E ele entrega então para a igreja. Ele entrega então para os seus discípulos. E ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E no livro de Marcos, capítulo 16, quando o evangelista João Marcos registra esse evangelho, ele fala assim: em meu nome, quando ele cita o que Jesus fala, ele fala assim: em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes e puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ele dá essas nuances de como seria a grande comissão. E uma delas é expulsar demônios. Veja bem, Jesus está dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ele está mandando proclamar libertação. Ele está anunciar este evangelho de boas novas, esta salvação, esta redenção, a remissão dos pecados que nós temos através do Senhor Jesus Cristo. E nesse contexto ele diz: vocês vão expulsar demônios. Por que ele fala que nós vamos expulsar demônios? Na medida que nós vamos cumprindo a grande comissão, pregando o evangelho. Porque a proclamação do evangelho é batalha. Quando nós estamos num lugar, quando nós estamos numa igreja, numa praça, numa casa, anunciando o evangelho, nós estamos ali proclamando a libertação aos cativos, que é o que Jesus fala lá no livro de Lucas, capítulo 4, verso 18. Veja bem, Jesus, depois de ser tentado, depois de ser batizado, melhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ele e ele é cheio do Espírito. Lucas capítulo 4 fala isso. Depois diz que o mesmo Espírito que o encheu impele Jesus para o deserto. Jesus fica lá por 40 dias. E lá ele está em jejum, ali a palavra descreve a tentação, onde Satanás o tenta, ele vence a Satanás pela palavra. E a Bíblia diz então que ele volta do deserto no poder do Espírito. Jesus vai cheio do Espírito e volta no poder do Espírito. E passado alguns dias ele vai então numa sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, dão o livro do profeta Isaías, que é a leitura do dia, e ele lê e cai exatamente no texto que hoje está para nós, no livro de Isaías, capítulo 61, verso 1 e seguintes, que é uma profecia messiânica. E dentro dessa profecia ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Veja bem, esta é a grande comissão de Jesus. Esta é a grande cumprimento profético na vida de Jesus e que se estende para nós como igreja. Porque da mesma maneira que o Espírito Santo esteve sobre Jesus, ele está sobre nós. Da mesma maneira que o Espírito Santo encheu a Jesus, ele nos enche hoje. Por isso nós também podemos tomar para nós hoje, corpo de Cristo, a verdade desta palavra profética. O Espírito do Senhor está sobre nós. Eu quero declarar que nestas aulas o Espírito do Senhor vai descer sobre ti. Eu quero profetizar que nestas aulas o Espírito do Senhor vai te tomar. Você vai ser cheio. Você vai ser um proclamador de boas novas. Você vai ser um proclamador de libertação aos cativos.
Eu entendo que nesse texto, nesse contexto, nós podemos falar de batalha espiritual. Nós fomos chamados para proclamar libertação, isto é, avisar as pessoas, pregar o evangelho, proclamar a homens, mulheres, jovens, crianças, que eles podem ser livres do pecado, que eles podem ser livres da potestade de Satanás, que eles podem viver uma vida abundante que Jesus prometeu para nós. Interessante que também lá no livro de Atos, capítulo 26, versos 18, quando o apóstolo Paulo está testemunhando ao rei Agripa, ele está falando da sua conversão, ele está falando de o porquê ele se transformou de perseguidor da igreja para pregador do evangelho. Porque antes ele perseguia aqueles que eram chamados do caminho, como está lá no livro de Atos capítulo 9, e agora então ele está testemunhando e falando desse Jesus, falando deste caminho que antes ele perseguia. Então ele fala, ele descreve melhor a sua conversão, que está um pouco registrada no capítulo 9 do livro de Atos, e depois no capítulo 26, que é o que nós estamos tratando agora, onde ele fala com maiores detalhes a sua conversão. Ele diz que ali o Senhor Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco e diz a ele que ele tinha um chamado a cumprir, ele tinha um plano a cumprir. E dentro desse texto está escrito assim: converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo diz a Paulo: Paulo, eu estou te chamando. Paulo, eu tenho um chamado na tua vida, eu tenho uma obra na tua vida, por isso eu te apareci, por isso eu estou aqui. E o propósito é que tu anuncie boas novas, para que as pessoas se convertam. Se convertam aonde? Das trevas para a luz. Da potestade, isto é, da autoridade de Satanás para a autoridade de Deus. Para que haja uma troca de reino, como ele depois escreve lá no livro de Colossenses, que fala que ele nos resgatou, que ele nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Isto é batalha espiritual, isto é guerra espiritual, isto é conquista de territórios. Cada vez que uma alma se converte, cada vez que uma vida se entrega ao Senhor Jesus Cristo, cada vez que uma vida se entrega a Ele em amor, em arrependimento, o que está acontecendo? Aquela pessoa está se convertendo das trevas para a luz. Aquela pessoa está saindo do domínio de Satanás para o domínio de Deus. Está saindo do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Isso é implementação de reino. Isso é conquista. Isso é governo. A cada vida, a cada família que vai entrando, o reino de Deus vai se expandindo. A cada casa que se abre para uma nova célula, para uma nova casa-luz, para um novo grupo caseiro, é uma conquista de reino. A cada bairro que nós podemos ali implementar uma igreja, a cada cidade que nós podemos ali implantar uma igreja. Quantas cidades no Brasil ainda não têm igrejas? Cidades no Nordeste, cidades na região Sul. Na minha região, até pouco tempo, cidades que domínio totalmente católico, não havia uma igreja evangélica. Nós vemos hoje o nosso Nordeste, o sertão brasileiro, um grande desafio para a igreja. Cidades onde não há igrejas evangélicas, onde impera a idolatria, onde impera o culto aos mortos, onde impera a prática do espiritismo, da feitiçaria. Isso são desafios para nós. Nós fomos chamados como igreja. Nós fomos chamados, como diz o Senhor Jesus Cristo ao apóstolo Paulo, pregar a palavra para os converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. O tema de batalha espiritual é muito pertinente. O tema de batalha espiritual é algo realmente que nós precisamos aprender, precisamos crescer. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, o apóstolo Paulo está discorrendo em todo o capítulo 15 acerca da ressurreição. É um tema muito gostoso de trabalhar, a verdade da ressurreição. Mas dentro desse ensinamento de ressurreição, ele está ali, escrito nesse versículo, ele fala assim: se em Éfeso eu lutei com feras, de que me aproveita isto? Ele está falando da ressurreição e ele descreve de um momento quando ele estava implementando a igreja em Éfeso. Ele diz assim: em Éfeso eu lutei com feras. Que feras são essas? São demônios. São principados, são potestades.
Nós sabemos que no mundo antigo, a cidade de Éfeso era a cidade do templo da grande deusa Diana. Nós vemos que o apóstolo Paulo enfrentou grandes lutas. A carta aos Efésios é uma das cartas mais amplas dentro desse tema. É dali que nós extraímos grandes princípios de batalha espiritual, é dali que nós extraímos grandes princípios de hierarquia de demônios, que nós vamos ver mais tarde no assunto de demonologia. Então, nesse contexto, ele fala, eu lutei com feras. Ele está descrevendo a batalha que ele teve para a implementação da igreja, a batalha em oração, a batalha em proclamação do evangelho, a batalha em conquista, em açoite. Se você ler a história da implementação da igreja em Éfeso, você vai ver a luta que o apóstolo Paulo teve naquela cidade. Isso está nos falando do quê? Da realidade da batalha espiritual, da realidade do chamado da igreja para a batalha espiritual. Então eu queria que você guardasse isso no seu coração, que você tivesse isso bem claro. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa luta. O Senhor Jesus Cristo nos chamou à batalha. E dentro da batalha espiritual existem muitas formas de luta. Eu selecionei duas aqui, que é as batalhas de oração e as batalhas na pregação do Evangelho. Em Romanos capítulo 15, verso 30, o apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. Veja bem o que ele está dizendo. Ele está convocando a igreja de Roma, pedindo para que eles se colocassem em oração, para que eles se colocassem em intercessão. E ele diz, esta oração, essa intercessão pela minha vida é uma luta. Vocês estão lutando juntamente comigo. É como se o apóstolo Paulo pedisse reforços. É como se o apóstolo Paulo pedisse aquilo como a gente vê nos filmes, a cavalaria. É como a gente vê nos filmes aquele momento de batalha, aquele momento de guerra, e de repente vem aquele alívio. Então vem aquela máxima dos filmes, a cavalaria chegou. E é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está pedindo ajuda. E uma ajuda em oração. Porque na oração é uma das formas de luta, é uma das formas de nós guerrearmos, de nós liberarmos palavras de autoridade, de nós orarmos a palavra, de nós orarmos em arrependimento, em confissão de pecados. Enfim, aqui eu poderia discorrer todos os tipos e formas de oração que nós sabemos e entendemos e conhecemos, que Deus tem nos ensinado ao longo desses anos. Toda oração é uma batalha. Todas as vezes que nós nos colocamos em oração, o mundo espiritual começa a guerrear ao nosso favor. Nós vemos isso também lá no livro de Daniel, capítulo 10, quando Daniel se coloca em oração, quando Daniel se coloca em jejum. Então acontece um momento que ele tem uma visão, ele está ali às margens do rio, e ele tem uma visão e vem um homem, a semelhança de um homem, um varão. O anjo vem e fala com Daniel. Ele diz, Daniel, desde o momento que você começou a orar, as tuas orações foram ouvidas. Deus ouviu a tua oração e por causa da tua oração é que eu vim. Olha que tremendo, irmãos. O anjo diz que sempre que nós oramos, Deus ouve. O anjo diz que as nossas orações são ouvidas por Deus. E ele nos dá uma nuance de que, porque muitas vezes as nossas orações demoram a ser respondidas. Talvez às vezes você pense, eu oro, Deus não está ouvindo. Eu oro, Deus não está respondendo. Ou talvez, não é da vontade de Deus esta oração, não é da vontade de Deus essa resposta. Veja bem, nesse contexto, nessa situação, eu não digo que é sempre isto, amém? Eu estou dizendo que nesse contexto, estou falando de batalha espiritual, eu estou trazendo uma nuance em um dos aspectos, porque que muitas vezes as nossas orações tardam a ser respondidas. E nesse texto, o anjo está dizendo que ele foi resistido pelo príncipe do império da Pérsia. Nós sabemos que ali está falando de demônios. Ele está falando ali de uma batalha que se travou no mundo espiritual, nos segundos céus, que é a habitação dos demônios. Por que eu falo segundo céu? Só para contextualizar. O apóstolo Paulo fala que ele fala de um momento, de um arrebatamento na sua vida. Ele fala assim, conheço um homem que não sei no corpo ou fora do corpo, subiu até o terceiro céus. Se há o terceiro, há o segundo, há o primeiro. E nós entendemos que o primeiro céus é os céus que nós vemos, que é o chamado sky no inglês. O inglês tem essa palavra que define. Nós no português falamos só céu.
Depois tem o segundo céus, que é a habitação de Satanás, a habitação de alguns demônios que estão ali por volta da terra, no segundo céus, oprimindo. Por isso que muitas vezes nós oramos, Senhor, abre os céus. Vamos orar para que os céus se rasguem. Vamos romper os céus. Eu queria que você na sua igreja já ouviu essa expressão, você muitas vezes até já orou em cima disso. Eu vou lhe explicar que céus são esses. São os segundos céus. É os céus de opressão, é os céus que estão ali, né, onde os demônios estão oprimindo, impedindo que a bênção de Deus toque a terra. Mas quando a igreja começa a orar, quando o povo de Deus se reúne, quando um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo começa a buscar, começa a orar, esse céu se rasga. E então você consegue tocar o terceiro céu, que é a habitação de Deus. E o anjo fala o seguinte: quando a tua oração foi ouvida, imediatamente saiu a ordem, saiu a palavra e eu vim. Mas o mundo espiritual, o príncipe do império da Pérsia, me resistiu por 21 dias. E aí ele fala assim, eu chamei então Miguel, um dos primeiros príncipes. E aí ele conseguiu passar nessa batalha, nessa resistência que aquele anjo estava sofrendo. Ele então pede reforços, ele pede ajuda. E a Bíblia fala então que Miguel, um dos primeiros príncipes, vem para auxiliá-lo. E ele então rompe. E depois de 21 dias ele chega à terra e ali então ele traz a resposta das orações de Daniel. Veja bem, irmão, se você tem passado uma luta de oração, uma palavra de oração que não rompe, não consegue alcançar, eu quero trazer uma palavra de estímulo a você. Não desista. Não desista, não pare de orar. Muitas vezes nós não temos entendimento, não conseguimos alcançar o que está passando, o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas certamente Deus está respondendo às nossas orações. Certamente Deus está trabalhando em prol das nossas orações. Certamente está existindo uma batalha espiritual em prol das nossas orações. Portanto, eu te digo, não pare. Não desista. Imagine se Daniel parasse de orar. Imagine se Daniel lá pelo 14º dia pensasse, não, acho que Deus não quer responder essa minha oração. Eu acho que não é bem a vontade de Deus. Então ele parasse de orar. Quando ele parasse de orar, o anjo talvez poderia dizer, o Daniel não está mais orando? Então não preciso mais guerrear em seu favor, vou voltar aos céus. E a sua oração não seria respondida. Então não pare de orar. Oração é uma forma de luta. Oração é uma forma de batalha. Por isso que o apóstolo Paulo estava ali conclamando a igreja de Roma para orar com ele, para se juntar nesta luta, para se juntar nesta batalha. Uma outra forma de batalha espiritual, de luta, é na pregação do Evangelho. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Quando você prega boas novas, você não está somente falando palavras. Você não está somente anunciando. Você está liberando o poder de Deus. No momento que você prega a uma pessoa perdida que ela tem salvação, que em Cristo Jesus ela pode ser salva, você está anunciando as boas novas, mas também a tua palavra, que é a palavra do Senhor na tua boca, está liberando poder para salvar aquele perdido. Quando você fala a uma pessoa enferma que em Cristo Jesus ela pode ser curada, você não está somente anunciando boas novas, você está liberando o poder de Deus para curar aquela pessoa. A Bíblia fala que a palavra de promessa, a palavra que vem da parte dos céus, ela tem que ser misturada com fé. No livro de Hebreus, capítulo 4, diz que as mesmas promessas que os israelitas receberam lá no deserto, nós também recebemos. Mas a Bíblia diz que a palavra da promessa para eles não foi proveitosa. E o escritor de Hebreus descreve que não foi proveitosa para eles porque eles não misturaram com fé. Veja bem, a palavra vem de Deus e junto com a palavra de Deus vem o poder. Porque a Bíblia diz que a palavra que sai da boca do Senhor, no livro do profeta Isaías, diz que ela não volta para lá sem cumprir aquilo pelo qual ela foi designada. Que ela é semelhante à chuva ou à neve que vem dos céus, rega a terra e depois volta. Ela cumpre o propósito de regar a terra, de fazer a terra germinar, de fazer as sementes da terra germinar e dar o seu fruto. Assim, a palavra de Deus, o evangelho das boas novas, quando ele é liberado, quando ele é pregado, ele vem junto o poder de Deus. Ele vem junto a manifestação do poder de Deus. Por isso, ela tem que ser acompanhada de fé. Quando você prega, o ouvinte mistura a sua fé na sua palavra, na palavra da pregação.
E a mescla da fé do ouvinte com a palavra de Deus na boca do pregador geram os milagres. Os milagres de salvação, os milagres de cura, os milagres de restauração. E por isso que nós entendemos que a pregação do Evangelho é uma forma de luta. Porque enquanto você está pregando, o poder de Deus está sendo liberado. Enquanto você está pregando, a pessoa está misturando a sua fé na sua pregação. E ali ela é salva. Ali a pessoa é libertada, ali a pessoa é curada, ali acontecem as conversões, ali acontece a salvação de alma, ali acontece o transporte, como diz a Bíblia, que fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Cada vez que você prega o Evangelho, você está lutando. Cada vez que você prega o Evangelho, você está proclamando as verdades da salvação. Você está anunciando, Satanás, você tem que sair. Demônios que estão governando essas vidas, vocês têm que retroceder, porque há uma palavra de salvação, porque há uma palavra de cura, porque há uma palavra de salvação, porque há poder de Deus liberado para curar, para salvar, para restaurar, para ministrar reconciliação de lares, reconciliação de casamentos, libertação de drogados, libertação de demônios, enfim, todo o poder do Evangelho, toda a manifestação de poder, da plenitude do poder do Evangelho. Porque, irmãos, Deus não tem problema, Deus só tem solução. O Evangelho é a solução de Deus para todas as nossas vidas, para todas as áreas da nossa vida. O Evangelho, ele é o poder de Deus para curar o físico, ele é o poder de Deus para curar o emocional, ele é o poder de Deus para curar o espiritual. A Bíblia diz lá no livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala que o Deus da paz vos conserve irrepreensíveis em tudo, em corpo, alma e espírito, dizendo que o Evangelho de Deus, que o poder de Deus, ele está manifesto, ele está disponível para tocar em todas as áreas da nossa vida. Por isso que quando você prega o Evangelho, você está lutando. Por isso que quando você prega o Evangelho, você está manifestando uma luta. Você está declarando a chegada do reino de Deus. Você está declarando que as portas do inferno não podem mais prevalecer contra a sua igreja. Aleluia! Então, queridos, essa foi a primeira parte desta primeira aula. Na próxima parte dessa primeira aula, nós vamos estar falando de outros assuntos, falando de níveis de batalha espiritual. Eu creio que sua vida vai continuar sendo edificada e você vai crescer muito nesta matéria. Glória a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus.